Bom dia a todos e a todas. Eu sou Alice Portugal, deputada pelo PCdoB da Bahia, vice-presidente dessa comissão, e recebi a incumbência agora, neste momento, para fazer a direção desse evento importante que eu participaria como deputada, interessada também na matéria. E, portanto, eu declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Educação, atendendo ao requerimento 108 de 2015, da autoria do deputado Reginaldo Lopes, aprovado em 19 de agosto deste mesmo ano para discutir o PL 2245 de 2007, que regulamenta a profissão de tecnólogo e dá outras providências. Subscrevem o requerimento as deputadas Maria do Rosário e eu própria, Alice Portugal. Convido para compor a mesa os nossos convidados, mas antes, dar a justificativa. O deputado Reginaldo Lopes, o deputado Saraiva Felipe, diante da tragédia em Mariana, daquela ocorrência terrível, eles foram com a comissão externa da Câmara dos Deputados fazer a visita às áreas atingidas pela avalanche da barragem. E perderam o voo agora de manhã, não conseguiram chegar a tempo do voo, ambos. Então, eu vou conduzir a reunião, mas quero dar o crédito ao deputado Reginaldo, agradecer profundamente ao deputado Saraiva Felipe por essa sessão ter sido marcada dentro de uma agenda completamente improvável, porque a nossa agenda de audiências públicas está completamente tomada, mas a situação dos tecnólogos não serem reconhecidos e, ao mesmo tempo, empresas estatais como a Petrobras não colocarem nos editais o chamado para os tecnólogos, empresas públicas estaduais não colocarem os tecnólogos nos editais, os hospitais convocarem para concursos, hospitais federais, técnicos em raio-x e não convocarem tecnólogos. Então, tudo isso tem chamado muita atenção pelo grau de investimento que o país tem feito na formação desses profissionais, em especial nos institutos federais de ciência, educação, ciência e tecnologia. Então, é uma situação de fato que nós precisamos de uma solução e que o projeto de regulamentação constrói uma possibilidade, constrói um impulso nessa direção do reconhecimento desse profissional em todas as suas áreas de abrangência. Então, quero agradecer ao deputado Saraiva Felipe e a equipe da comissão, a secretaria da comissão, por ter feito que essa audiência se realizasse ainda esse ano. Estão convidados para compor a mesa o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, do MEC, Dr. Marcelo Machado Feres. Está chegando. Belchior de Oliveira Rocha, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, CONIF, já está? Olha, a senadora Fátima Bezerra, que está vindo também do Senado para cá. Efraim Geraldo Rodrigues, presidente da Federação Nacional dos Tecnólogos. José de Rebanar Oliveira Filho, vice-presidente do Conselho Federal de Química, CFQ. Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração, CFA. Está presente? José Tadeu da Silva, presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia, CONFEA. Vamos aguardar os nossos convidados. E portanto, Prazer, como vai? O representante do Ministério do Trabalho já se faz presente? Não, né? Porque nós estamos aqui sem o nome. Ok. Antes de passar a palavra aos convidados, informo que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição e, por isso, solicito a todos que forem usar a palavra falar ao microfone. Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os critérios de praxe. Cada expositor, com 15 minutos, no máximo, evidente, haverá flexibilidade, mas de preferência, para sermos bem objetivos, 15 minutos para a sua exposição,
não podendo ser aparteado durante esse tempo. Logo a seguir, o debate será aberto. Ao final da última palestra, e as perguntas deverão se restringir ao assunto da exposição, formulada no prazo de 3 minutos, dispondo o palestrante de igual tempo a responder. Serão permitidas a réplica e a tréplica no prazo de 3 minutos. Informo aos palestrantes que a lista de inscrição para os debates se encontra na mesa de apoio e solicito aos deputados interessados, logo que cheguem, para interpelar os palestrantes que se inscrevam previamente. Portanto, antes de passar, no entanto, eu quero apenas dar conhecimento ao conjunto da reunião, senhores assessores, imprensa presente, que essa já é uma luta antiga, que é um projeto de origem. Aqui nós temos o deputado Reginaldo Lopes, entrou ainda em 2007 com o projeto, não é? O projeto prevê em poucos artigos essa regulamentação. Depois, nós tivemos uma complementação de voto feito pela senadora Fátima Bezerra e que constrói, não é, a regulamentação dentro de uma subemenda substitutiva da relatora, dizendo o seguinte, que essa lei regulamenta o exercício da profissão dos tecnólogos aos portadores de diploma de graduação em curso superior de tecnologia, respeitado o campo de atuação. O título de tecnólogo será concedido aos diplomados, respeitadas as denominações de cursos superiores de tecnologia estabelecida pelo Ministério da Educação. Parágrafo único. O tecnólogo é um profissional graduado em nível superior, cuja competência de atuação se restringe à especificidade de sua formação. O título de tecnólogo é privativo dos diplomados por instituições de ensino superior, públicas ou privadas, nacionais, em cursos de graduação tecnológica reconhecidos oficialmente. 2. Dos diplomados por instituição estrangeira de curso superior, com diploma devidamente revalidado, como de tecnólogo e registrado como equivalente ao curso mencionado no inciso 1, na forma da legislação em vigor. Artigo 4º, compreende a atividade profissional de tecnólogo no campo de sua atuação profissional, observando o disposto do artigo 5º. 1. Analisar dados técnicos, desenvolver estudos e analisar projetos executivos. 2. Desenvolver projetos, elaborar especificações, divulgação técnica, orçamentos e planejamentos. 3. Dirigir, orientar, coordenar, supervisionar e fiscalizar serviços técnicos dentro das suas áreas de competência. 4. Desenvolver processos, produtos e serviços para atender às necessidades do projeto. 5º, realizar vistorias, avaliações e laudos técnicos. 6º, executar, responsabilizar-se tecnicamente por serviços e empresas. 7º, desempenhar cargos e funções técnicas no serviço público e instituições privadas. 8º, prestar consultoria, assessoria, auditoria e perícias. 9º, exercer o ensino, a pesquisa, a análise, as experimentações e o ensaio. 10º, conduzir equipes de instalação, montagem, operação, reparo e manutenção. Artigo 5º. As atribuições para cada uma das atividades profissionais dos tecnólogos serão definidas por meio de resoluções das ordens ou conselhos de fiscalização profissional, instituídos por lei federal, a partir da análise do perfil profissional do diplomado e do projeto pedagógico do curso e ou diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Tem algum questionamento? A nós aqui não, né? Eu fiquei preocupada com a movimentação. Parágrafo 1º. Outras atribuições poderão ser acrescidas mediante análise do conteúdo curricular pelas ordens ou conselho de fiscalização profissional da respectiva área. Parágrafo 2º. Nenhum profissional poderá desempenhar atividade além daquelas que lhe competem, pelas características do seu currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas as disciplinas que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de especialização em programas de mestrado e doutorado. Parágrafo 3º, cabe às instituições de ensino superior que mantenham cursos de graduação tecnológica registrá-los junto às ordens ou conselhos de fiscalização profissional, informando os títulos e as características dos profissionais por ela diplomados. Artigo 6º, o tecnólogo poderá responsabilizar-se tecnicamente por pessoa jurídica, desde que o objetivo social desta seja compatível com suas atribuições. Artigo 7º, os profissionais habilitados na forma estabelecida nessa lei só poderão exercer a profissão após o registro das ordens ou conselho de fiscalização profissional.
Artigo 8º, a aplicação do que dispõe essa lei, fiscalização do exercício das atividades da profissão de tecnólogo, serão exercidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e, quando for o caso, pelas correspondentes ordens ou conselhos federais de fiscalização profissional da respectiva área de atuação. Então, a senadora, então, deputada Fátima Bezerra, teve todo o cuidado em preservar as fronteiras profissionais tão lábeis, não é? Em tempos atuais de nascimento de fazeres específicos que constitui um trabalho extraordinário aqui nessa comissão para que garantamos esse país, a sua ordem trabalhista, que é organizada em cima de ramos de atividade, não é? E de profissões consolidadas e regulamentadas. Essa é a natureza matricial, inclusive, da CLT. E essa Comissão de Educação tem tido um cuidado muito especial em garantir que essas fronteiras profissionais elas sejam bem definidas, não obstante a realidade técnica, tecnológica, ela avance a cada momento no sentido de que essas membranas elas são permeáveis. Vejo meus companheiros farmacêuticos presentes aqui na comissão. E nós próprios temos sofrido essa circunstância, não é? Vivemos com os biomédicos, vivemos com os biólogos e agora na discussão do chamado ato médico, não é? A necessidade da visão interdisciplinar da ciência é algo que nos chama a todo momento, não é? E hoje nós temos em relação a essa questão um problema para situar a todos, não é? Houve um recurso por parte do deputado Jair Bolsonaro alegando que o PL 2245 trata-se de assunto complexo e que terá implicações tanto para estabelecimentos que prestem serviço na área da radiologia como para profissionais que operem aparelhos utilizados. E aí ele, ao lado do deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, é contra a decisão conclusiva das comissões e solicitou que o projeto fosse apreciado pelo plenário da Casa. E esses recursos apresentados pelos deputados, não é? Esse projeto, sem esse recurso dos dois deputados, esse projeto já seguiria direto para o Senado para apreciação no Senado. Então, essa é uma questão conflituosa no interior da Câmara, porque, de fato, indo a plenário, existirá, né, toda uma ordem de debates que nós não sabemos em que irá finalisticamente concorrer, né? Então, o que temos que fazer é fazer com que essa sessão ela possa ser esclarecedora, ela possa ser harmonizadora, ela possa ser delimitadora da natureza, não é, dos cursos superiores tradicionais da área da engenharia, da radiologia, da administração e, ao mesmo tempo, garantidora desse fazer intermediário, mas de nível superior, tá certo que hoje o governo federal chancela a partir da sua rede federal de educação técnica e tecnológica. Eu passo a palavra, não é, para o senhor professor Belchior de Oliveira Rocha. Antes para o CETEC, né? Já está presente? Não, né? Não. Então, para o senhor Belchior de Oliveira Rocha, presidente do Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF. Está aqui o CONIF? Estou olhando já. Não! Ih, meu Deus. Só os 4 últimos, desculpem. Então, o senhor Efraim Geraldo Rodrigues, presidente da Federação Nacional de Tecnólogos. Com a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos. Efraim, presidente da Federação Nacional dos Tecnólogos. Antes de iniciar, eu quero dizer aqui agradecer a deputada Alice Portugal. É uma pena o deputado não estar aqui, mas com certeza o que aconteceu em Mariana precisa de uma atenção especial de todos os parlamentares. Quero agradecer também aqui ao presidente José Tadeu, do Conselho Federal de Engenharia, presidente Sebastião, do Conselho Federal de Administração, José Ribamar, representando o presidente Jesus, aqui um grande aliado também. E a Federação Nacional dos Tecnólogos nasceu por meio da Associação Nacional dos Tecnólogos, que era um segmento mais voltado para os profissionais da área da engenharia e agronomia, onde os profissionais tecnólogos dessas áreas têm um certo conflito de atribuições, conflitos de análise curricular, e aí houve a necessidade da criação da Associação
nacional. E, posteriormente, em uma conversa com o secretário de Educação, o senhor Marcelo Feres, ele chegou a questionar, ora, mas a Associação Nacional dos Tecnólogos só abrange os profissionais, os tecnólogos da área da engenharia e da agronomia, e os demais profissionais. E realmente aqui dali ficou, né, eu, o Jorge Guaraci, estávamos naquela reunião e nós vislumbramos a necessidade de ter uma federação nacional. E nós tivemos o apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores Técnicos e Universitários, a CONFETU, e conseguimos consolidar a Federação Nacional com a participação do Sindicato dos Tecnólogos do Espírito Santo, neste ato aqui representado aqui pelo nosso amigo Dário, pelo presidente do Sindicato dos Tecnólogos do Estado do Acre, José Carlos, presidente do Sindicato dos Tecnólogos do Estado do Ceará, Sindelberne, e o presidente do Estado do Mato Grosso do Sul, Israel, e esse daqui que vos fala. Eu esqueci alguém? Tomara que não. A executiva, ok. E aí nós conseguimos consolidar a federação e estamos avançando. O projeto de lei, desde 2007, a associação vem acompanhando, na época. Nós passamos pelo deputado, um dos relatores foi o deputado Vicentinho, tivemos grandes dificuldades de retirá-lo lá da comissão de trabalho, tivemos que fazer algumas concessões, tivemos que fazer alguns acordos e conseguimos encaminhá-lo para a comissão de educação. Chegando na comissão de educação, tivemos um apoio fortíssimo da secretaria, um apoio fortíssimo do Ministério do Trabalho, que até hoje vem nos apoiando. E conseguimos ali, com base da articulação, com base da sensibilização dos nossos parlamentares, passar para a CCJ. Chegando na CCJ, a deputada relatora foi a Fátima Bezerra, que hoje é nossa senadora, e conseguimos também passar esse projeto em caráter conclusivo, como a deputada Alice Portugal falou, seria encaminhado para o Senado. No entanto, os dois recursos, usando de artifícios e manobras regimentais, o deputado Reginaldo, o deputado Sandro Alex e o deputado Bolsonaro entraram com esses recursos que não faz sentido e também que não foi consultado a categoria. Em que tipo de interferência? E a ausência da regulamentação está provocando um grande desgaste e até mesmo uma certa, vamos dizer assim, uma certa descredibilidade em relação aos cursos superiores de tecnologia. Porque hoje o aluno, egresso, estuda lá a sua fase, profissional da área específica, se forma, mas não tem a inserção no mercado de trabalho. E há uma necessidade profunda de ter essa regulamentação. Mesmo porque não é uma questão do querer da categoria, é uma questão do querer do Estado, da União. O Estado mesmo delega essa responsabilidade, classificando as profissões que devem ser regulamentadas, e elas sendo fiscalizadas pelos conselhos de classe. Nós temos aqui, até mesmo na Câmara, o que se deve, quais são as profissões que devem ser regulamentadas. As profissões que devem ser regulamentadas são aquelas que têm que ter o conhecimento teórico e técnico, que seja exercida por profissionais que tenha o reconhecimento, né, pelo MEC, ali, o seu diploma, e que o mais importante é aquela profissão que pode causar prejuízos socioeconômicos. E os tecnólogos têm todos esses arcabouços, têm todo esse conhecimento. E a necessidade da regulamentação, quando se chega para você conseguir a inserção no mercado de trabalho, traz uma certa insegurança. Nós tivemos um episódio, assim, até mesmo assim, constrangedor, junto ao Ministério do Trabalho. Nós temos tecnólogos em segurança do trabalho, tecnólogos em segurança do trabalho formados com 2.400 horas. E nós temos também as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A Federação Nacional dos Tecnólogos ingressou com pleito solicitando a inserção desses profissionais nas normas regulamentadoras. A resposta do Ministério do Trabalho foi a seguinte: os profissionais tecnólogos, apesar de ser reconhecidos, ter o seu reconhecimento junto ao MEC, apesar de comporem o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, eles não são profissões regulamentadas. E quem pode ser inserido nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho são as profissões regulamentadas.
Esse documento, todo inteiro o teor, está disponível no site da nossa federação. Nós ficamos pensando, né, a federação, conjunto, a diretoria executiva, e falando, nossa, creio que falta de integração entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho. Porque o Ministério da Educação dá autorização, dá o reconhecimento dos cursos superiores de tecnologia. Em consequência, o Ministério do Trabalho, que tem o dever de preservar o emprego, preservar a saúde do trabalhador, não reconhece um profissional totalmente habilitado como tecnólogo em segurança do trabalho. Isso realmente provoca, assim, uma certa preocupação, porque nós vemos o Ministério do Trabalho fazer propagandas, né? Até propagandas que eu acho até desnecessárias, falando o seguinte, né? Chega um cidadão, João, vamos lá, um churrasco lá em casa. Não, hoje eu não posso. Por quê? Não, porque hoje eu vou sofrer um acidente de trabalho, vou furar meu olho. É um absurdo, né? Não insere o tecnólogo ali. Se tivesse vários alunos, vários professores, vários estagiários, tecnólogos ali em segurança do trabalho, talvez o João iria no churrasco lá, né, sem o acidente dele. Em vez de investir em propagandas falando sobre prevenção, deveria abrir as portas para esse profissional que tem uma formação específica na prevenção de acidentes. Essa parte que eu estou defendendo aqui é porque é o caso mais nítido dos tecnólogos de segurança do trabalho. Mas muitos outros tecnólogos que há necessidade da regulamentação, dentro da empresa, os tecnólogos em recursos humanos, os tecnólogos em serviços de telecomunicações, os tecnólogos em redes, os tecnólogos da área da indústria, os tecnólogos da área da administração, os tecnólogos da área de química. Nós temos uma grande vantagem, porque os conselhos de classe não seguiram ao pé da letra a questão de só fiscalizar as profissões regulamentadas, pois senão os tecnólogos estariam sem registro. Estaríamos sem registro e, mais ainda, estaríamos mais prejudicados. E chegaríamos ao ponto de pensar que a formação tecnológica é uma enganação. Porque você limita, você coloca o aluno para estudar ali as suas 2.400 horas, 1.600 horas, com uma promessa que lá na frente ele vai ter um recurso melhor, vai ter uma oportunidade de emprego melhor. No entanto, a gente se depara com a falta de regulamentação. A gente se depara com situações do Ministério do Trabalho falar dessa forma. Nós nos deparamos até mesmo com situações de falar assim, olha, o que esses tecnólogos estão fazendo com o registro aqui, sendo que eles não são regulamentados. Nós nos deparamos com situações que tecnólogo tem que ser subordinado a outro profissional de nível superior. Senhores, estamos aqui para procurar um caminho que traga a regulamentação, o respeito e a dignidade desses profissionais. Nós somos trabalhadores. Me surpreendeu o recurso do Sandro Alex e do deputado Bolsonaro, porque não tiveram nenhuma consistência, falar realmente, olha, vamos levar isso daqui para a federação e vamos dizer, olha, realmente eles estão com a razão, nós não precisamos de regulamentação, não, nós estamos interferindo em outra área. Mas a partir do momento que você tem um projeto pedagógico, a partir do momento que você tem uma grade curricular, a partir do momento que você tem uma formação específica e especializada, ora, senhores, onde é que está o erro? Está naquele profissional que se formou? Ou está no Ministério da Educação, no Ministério do Trabalho, ou até mesmo aqui no próprio parlamento? Nossa luta com relação à regulamentação da profissão não é de hoje. Desde 1978, já tinha projetos tramitando nessa casa. A regulamentação do exercício da profissão de tecnólogo em administração rural. Em 1979, nós tínhamos o outro projeto aqui também, regulamentação da profissão e cria os conselhos federais e os conselhos regionais de tecnologia. Não é de hoje. Criaram-se os cursos lá na década de 70, se eu não me engano, no Centro Paula Souza, mas não planejaram essa questão da regulamentação. Os tecnólogos estão aqui justamente para deixar claro, não há essa questão de invadir a área de outro profissional. O que nós queremos é a regulamentação para nós exercermos a nossa atividade, termos nossas atribuições de acordo com a análise do projeto pedagógico, de acordo com a análise curricular e havendo dúvidas, chame a federação, chame o conselho de classe, chama o CETEC-MEC, chama até mesmo o parlamento para rever. A questão que nós estamos aqui, o pleito maior é que os deputados, sensibilizar a comunidade que participe mais ativamente para a derrubada desses dois recursos.
o recurso 193 e o recurso 194, deputado Bolsonaro e deputado Sandra Alex. Por várias vezes, a Federação Nacional dos Tecnólogos procuraram esses dois deputados justamente para esclarecer. Conseguimos falar com a assessoria do deputado Sandra Alex e alegaram falando que estava procurando o mecanismo da retirada de assinaturas. Porém, até agora, a federação ainda não tomou conhecimento com relação a isso. Nós precisamos também aqui da ajuda das instituições de ensino. Precisamos que os deputados aqui, a própria população e os deputados nos ajudem nas regiões, porque a federação precisa da ajuda de vocês. Os tecnólogos são pai de família, os tecnólogos são trabalhadores, eles só querem ter o seu espaço no sol, eles só querem ter o seu diploma respeitado, eles só querem exercer as atividades que eles adquiriram no mundo acadêmico. Nós, tecnólogos, temos o conhecimento teórico e técnico. Nós, tecnólogos, somos os especialistas nas áreas específicas de formação. Não queremos, em momento nenhum, interferir em atividades de outras pessoas. E quem determina o melhor profissional, com certeza, é o mercado de trabalho. Nós só precisamos dessa regulamentação, porque isso está faltando, isso está impedindo a inserção no mercado de trabalho. É isso que eu tenho a dizer. E obrigado, deputada e os demais componentes da mesa. Obrigada. Vamos passar imediatamente a palavra para o senhor José Ribamar Oliveira Filho, vice-presidente do Conselho Federal de Química, CFT. Quero agradecer ao convite da Fale, tá? O nome dele. Antes de iniciar a palavra, eu queria registrar a presença do deputado Rony Nemer, do PMDB do Distrito Federal, e do deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo. Agradecer a deputada Alice Portugal, e dizer que, em nome do Conselho Federal... O senhor pode usar esse, que fica mais fácil. Em nome do Conselho Federal, eu estou representando aqui o presidente, que, por questões inteiramente que fogem à sua vontade, não pôde estar presente hoje aqui. Mas eu estou ciente e estou aqui prestando meu total apoio aos tecnólogos, ao pleito dos tecnólogos, que é a aprovação desse projeto de lei. O Conselho Federal, o sistema Conselho Federal de Química e Conselho Regional de Química já vem registrando ao longo do tempo, os profissionais e cadastrando vários cursos na área da química. Hoje nós temos cadastrado 366 cursos de química, de tecnólogos na área da química, e esses profissionais e esses cursos já cadastrados dão direitos a seus egressos, ao registro e às atribuições plenas para aquilo que realmente ele foi para a sua formação específica. Então, de forma que estamos aqui para colaborar e para prestar o nosso apoio. Eles estão abrangidos pela CLT, artigo 325, como abrange a profissão do químico, do artigo 325 ao 351, são 27 artigos, que normatiza a profissão do químico. Esses artigos foram incorporados pela Lei 2.800 e posteriormente regulamentados pelo decreto. Então, o que se faz aos profissionais da química, o que é dado aos profissionais da química, é dado plenamente aos profissionais tecnólogos. Era isso que eu tinha que colocar em apoio aos colegas aqui presentes. Obrigado. Obrigada. A representação do Conselho Federal de Química. E passo imediatamente a palavra ao presidente do Conselho Federal de Administração, CFA, senhor Sebastião Luiz de Mello. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentar nossa deputada Alice Portugal. Dia da alegria de poder estar aqui contribuindo com essa sessão. Na sua pessoa, cumprimentar todos os integrantes da mesa. De igual forma, a ilustre plateia que aqui se faz presente. E a minha fala vai se prender numa questão técnica.
menos política, mas muito técnica. Nós, todos sabem que a lei que criou a profissão de administrador data de 65. Completamos agora em setembro 50 anos de regulamentação da profissão. E nesse período todo surgiram novas legislações e entre elas surgiu a LDB. E na LDB está previsto as modalidades de ensino. Os cursos de tecnologia são cursos de graduação, estabelecido pelo artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós, já há algum tempo, vínhamos enfrentando essa questão da regulamentação dos tecnólogos na nossa área, porque a nossa lei, por ser de 65, ela não contemplava essa questão, só contemplava os bacharéis. Em 2009, após amplos estudos, o CFA editou a Resolução Normativa 373 e 374, as quais regulamentam o registro profissional dos tecnólogos em determinadas áreas da administração. E ao regulamentar, nós editamos, passa aqui a mesa, o Manual dos Tecnólogos, para que eles se sentissem inseridos no contexto e não sentir o patinho feio dos cursos superiores. É bom que se frise que só são 3 modalidades de ensino, 3 cursos, que profissionalizam. Qual seja o bacharelado, as licenciaturas e a tecnologia. Só essas 3 modalidades profissionalizam. Mestrado, doutorado, o lato sensu, especializações, elas não profissionalizam. Elas aprimoram e aperfeiçoam. Mas as 3 modalidades de ensino que profissionalizam é a tecnologia, a licenciatura e os bacharelados. Então, isso é uma premissa. A partir dessa premissa, vou trazer para os senhores aqui os números, pelo menos na área de administração, do quanto caminhou essa profissão, do quanto caminhou a tecnologia. Em 2007, nós tínhamos só 2.675 cursos na área de administração. Em 2013, nós já temos 4.377 cursos no país. No bacharelado, nós tínhamos, em 2007, 1.863 cursos. Agora temos 2.217 cursos de administração no bacharelado. O número de concluintes em tecnologia, em 2007, nós tínhamos 97 mil formandos de tecnologia. Hoje se formam cerca de 159 no ano 2013, os dados que nós temos aqui do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa do INEP-MEC. Bacharelado se forma hoje cerca de 118 mil bacharéis. Doutor Sebastião, pois não. Interrompendo, me perdoe, mas para chamar à mesa a senadora Fátima Bezerra, que é também palestrante da nossa sessão e foi a relatora, autora do substitutivo que fiz a leitura na abertura dos nossos trabalhos. Me perdoe, pode continuar. Seja bem-vinda, senadora. A cumprimento em nome de todos. Os cursos superior de tecnologia em determinada área da administração, tem um estímulo do governo nesses últimos anos, com a criação dos institutos tecnológicos. De 2007 a 2013, os cursos superior de tecnologia em determinada área da administração cresceu 63,62%. Os concluintes, 142,76%. Os cursos de bacharelado em administração cresceu apenas 19% e o de concluinte 21,21%. E nós temos o hábito de cada 3 anos, 4 anos, nós fazemos uma pesquisa sobre a profissão do país. Talvez seja o único Conselho Federal que faça uma pesquisa da profissão, olhando oportunidades, mercado de trabalho, perfil. E esse ano estamos fazendo, vamos soltá-la agora em dezembro.
E é a primeira vez que a gente ouve essa pesquisa dos tecnólogos, porque isso é muito recente, o seu registro no Conselho Federal. Só para os senhores terem ideia, né, dos percentuais, em termos de o perfil desse tecnólogo, 69% é do sexo masculino, 55% são casados e sem dependentes, 34%. A idade do pessoal registrado está em torno de 36 a 40 anos, e 41 a 45 anos, 14%, e de 36 a 40, 19%. A maioria é egresso de universidade particular, 91%. Concluiu o curso de administração entre 2006 e 2015, 82%. Trabalha em empresa de grande porte, 46%. Atua na área industrial, 16%. E outros serviços, 13%. Possui carteira profissional assinada, 76%. Ocupa cargo de gerência, 13%. E analista, 12%. E registrado o pessoal que respondeu à pesquisa, cerca de 25 mil formulários, 96% dessa amostra de pesquisa. Então, gente, eu tenho o maior respeito pelos meus irmãos dos outros conselhos. Como nós encontramos esse caminho do registro do profissional tecnólogo, espero que cada um dos conselhos federais encontre uma maneira de lidar com isso. O nosso registro coloca o tecnólogo no mesmo patamar, simplesmente na área de formação deles. O registro preserva só a área de formação. Se é recursos humanos, ele está registrado na área de recursos humanos. Se é logística, é na área de logística. Ao passo que o bacharel pode exercer a sua profissão em todas as áreas do conhecimento de administração. Certo? Então, essa foi a fórmula que nós, da administração, encontramos. Espero que cada um, né, dos nossos amigos aqui dos conselhos federais, regionais, possa encontrar a maneira, porque, como bem disse lá o representante da federação, esse pessoal tem que trabalhar. Esse pessoal está habilitado para o trabalho. E não é justo que ele fique sem trabalhar. Nós entendemos isso, demoramos algum tempo discutindo, olhando, mas em 2009, numa reunião plenária do Conselho Federal, a gente entendeu que muito pior do que não registrar é deixá-los soltos e querendo deixá-los de não exercer a profissão. Então nós encontramos essa modalidade, registramos, evidentemente, que a carga horária de formação... Imediatamente a palavra ao presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, não é, o senhor José Tadeu da Silva, por 15 minutos. Quero cumprimentar a deputada Alice Portugal, que preside essa audiência, saudar a companheira senadora Fátima Bezerra, relatora, então, quando deputada em 2007, desse projeto, de autoria do deputado Reginaldo Lopes, saudar os colegas de conselhos, José Ribamar Oliveira Filho, vice-presidente do Conselho Federal de Química, Dr. Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração, ao Efraim Ribamar, ao Efraim Geraldo, presidente da Federação Nacional dos Tecnólogos, cumprimentando aí a todos os sindicatos e os líderes dos tecnólogos. A nossa saudação a todos os presentes. Eu quero, inicialmente, falar do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do nosso país, qual tenho a honra de presidir. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ele foi criado em 1933, por um decreto federal na época, e este conselho regulamenta o exercício das profissões e fiscaliza os engenheiros de todas as modalidades, os engenheiros agrônomos, até 2011 também os arquitetos, agora eles têm o conselho próprio. Então ficou a engenharia, a agronomia, a geologia, a geografia, os tecnólogos, os técnicos de grau médio, tanto os técnicos agrícolas como os técnicos industriais.
Enfim, o Conselho Federal, hoje com 1,5 milhão de profissionais inscritos, 350 mil empresas da área tecnológica, abrange o exercício profissional, o exercício legal dessas profissões, inclusive dos tecnólogos. O Conselho Federal ele tem uma resolução de número 313, deputada Alice, que regulamenta o exercício e as atribuições dos tecnólogos, por entender que eles estão na cadeia produtiva da área tecnológica e que essas profissões que exigem formação, que exigem notório conhecimento da ciência e da tecnologia, não podem ser exercidas indiscriminadamente. Tem que ter a fiscalização de um conselho de profissão e os tecnólogos estão inseridos dentro do Conselho de Engenharia e Agronomia já de muito tempo. Então a nossa resolução, a resolução 313 do CONFEA já contempla, em função até das decisões do MEC, nós já contemplamos os técnicos. Mas há necessidade da legalização de lei, de uma lei, que é essa que está aqui no Congresso desde 2007. Nós já estamos em 2015, já passaram 8 anos, e o nosso Congresso Nacional ainda não respondeu definitivamente à sociedade e a 500 mil de tecnólogos do país de que essa profissão tem que estar regulamentada por lei. É assim que determina a nossa Constituição, nossa Carta Magna de 1988, quando no artigo 5º, no inciso 13, coloca de forma bem clara lá, que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E os tecnólogos, as profissões dos tecnólogos, têm qualificações profissionais estabelecidas. Não pode ser exercida indiscriminadamente. Só falta a contemplação do diploma legal e da lei. E é por isso que o Conselho Federal aqui comparece para manifestar o apoio total à regulamentação da lei dos tecnólogos. E não é uma opinião pessoal do presidente. Nós temos conversado com todas as lideranças do sistema CONFEA-CREA mútua. E todos entendem que a regulamentação tem que ser feita com urgência. O projeto de lei 2245, houve uma inclusão aqui no artigo 5º, acho que foi a senadora, agora a senadora, nossa companheira senadora Fátima Bezerra, muito bem acertada, e que contempla aquilo que os conselhos, nós temos 30 profissões regulamentadas no país, temos o Fórum dos Conselhos de Profissões, todos os conselhos federais, nós reunimos uma vez por mês. A semana passada nós reunimos para reeleger o nosso coordenador do fórum, o presidente Viana. E aqui no artigo 5º ficou claro, as atribuições para cada uma das atividades profissionais dos tecnólogos serão definidas por meio de resoluções das ordens ou conselho de fiscalização profissional, instituídos por lei federal, a partir da análise do perfil profissional do diplomado e do projeto pedagógico do curso e ou diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Aqui mostra o respeito, primeiro, como todas as demais profissões, aos conselhos e ordens, que foram criadas legitimamente por lei, para regulamentar as profissões e o exercício e fiscalizar essas profissões. É para isso que existe, de quase 4 mil ofícios de trabalho ou profissão, conforme está na Constituição, esses 30 conselhos criados por lei, ou foram porque o Congresso Nacional e o país entendeu que essas profissões não podem ser exercidas indiscriminadamente, porque coloca em risco o patrimônio material e moral das pessoas, da sociedade. E não é diferente com os tecnólogos, porque eles estão na nossa cadeia produtiva, como estão também na cadeia produtiva de outros conselhos. Não? Os tecnólogos não é uma exclusividade do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho de Química, Conselho de Administração, inclusive aqui está o guia de orientação aqui do Conselho de Administração, do CFA, né?
É uma cadeia, é um profissional que está vinculado a todos esses conselhos regulamentados. Portanto, exercício da profissão de tecnólogo, se exercido indiscriminadamente por aqueles que não têm a formação devida, pode colocar em risco materialmente as pessoas e até moralmente. E é por isso que existe profissão regulamentada. Tem que ter qualificações previstas em lei. E o que mais, assim, me deixa angustiado e sem entender, que os técnicos de grau médio, técnicos agrícolas, os técnicos industriais, eles têm uma lei federal de 1968. Tem um decreto de 1946 que introduziu eles dentro do sistema Confecreia. Em 68 saiu uma lei federal regulamentando a profissão dos técnicos de grau médio. E um decreto de 1985 regulamentou essa lei dos técnicos de grau médio. E os tecnólogos, que são profissionais de nível superior, ainda não têm a sua devida habilitação legal, o diploma legal dos tecnólogos. Então, essa eu entendo, deputada Alice e senadora Fátima, é uma dívida que essa casa tem para com os tecnólogos. É uma dívida. Está na hora de saldar essa dívida com esses profissionais que ajudam a construir o nosso país, que trabalham pelo desenvolvimento do Brasil, que têm formação adequada para tal. Inclusive, se os técnicos de grau médio que exercem estão devidamente fiscalizados e regulamentados pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e pela lei e pelo decreto, por que não os tecnólogos? É uma interrogação que a gente fica sem entender. Como eu fico sem entender também, o Conselho de Engenharia, um dos conselhos mais importantes do país, ter um plenário com apenas 15 estados dos 27. 12 estados não têm assento no plenário do Conselho Federal. Faz-se um rodízio. O estado da Bahia, nesse momento, está fora do plenário do Conselho Federal. Não tem, nesse momento. Amanhã começa a plenária lá. Não tem um representante do CREA Bahia. Um dos estados mais importantes. O Rio de Janeiro, um dos maiores estados do nosso país, não tem lá um representante. Eu reúno de amanhã até sexta-feira, os conselheiros da nossa plenária, que é a instância máxima do nosso país, da área tecnológica, sem 12 estados estarem lá. E nós não conseguimos colocar pelo menos um. A OAB tem 3 por estado, nós não conseguimos colocar pelo menos um por estado, para ter 27. E assim acontece com os tecnólogos, que há anos e anos vêm lutando para ver a profissão regulamentada por lei e não só por resolução ou por diretriz curricular do MEC e esses instrumentos aqui, resoluções. Nós queremos a profissão dos tecnólogos legitimados por lei. Eu quero parabenizar o deputado Reginaldo Lopes, companheiro Reginaldo Lopes do meu estado de Minas Gerais, cumprimentar a senadora Fátima Bezerra, e parabenizar a senadora. A senhora é uma grande lutadora, uma parceira do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que sempre nos deu toda a atenção. O deputado Reginaldo Lessa também, que o procuramos, e tem da Ronaldo Lessa, que nos atendeu muito bem, abrindo aquele diálogo com o deputado aí para nós tentarmos ver se a gente faz andar os nossos projetos aqui tão importantes. Enfim, é uma luta que a gente não pode parar com ela enquanto nós não vemos esse final. E eu não tenho dúvida que esses recursos que foram apresentados aí, obviamente que legítimo, porque quem os apresentou são deputados, tem legitimidade para tal, mas nós não podemos concordar com esses recursos aí. Esse projeto tem que ir urgentemente para o Senado, para concluir, para regulamentar. Não está se criando mais conselhos de profissões, está regulamentando profissões que já estão inseridas dentro do conselho, para legitimar o trabalho desses profissionais. Então, deputada Alice, companheiros aqui da mesa, companheira
senadora Fátima Bezerra, meus companheiros do Sindicato dos Tecnólogos. Eu quero deixar aqui muito claro que o Conselho Federal apoia totalmente a regulamentação por lei da profissão de vocês. Fazemos aquilo que podemos dentro do Conselho Federal, mas falta esse amparo legal para a gente, de uma vez por toda, pôr uma pá de cal nessa discussão e continuarmos a registrá-los, dando a atribuição devida a cada um. Nós sabemos que a habilidade, a competência, o que cada um pode fazer, depende daquilo que vocês adquiriram na academia, aquilo que vocês estudaram. É esse o papel de um conselho, ver o que você aprendeu, quais são as suas habilidades, quais são as competências, e colocar na carteira de vocês que vocês podem fazer, vocês podem fazer isso aqui, para que a sociedade possa contratar o profissional sabendo que está legitimado pelo Conselho de Regulamentação e Fiscalização do Exercício Profissional. Então, meus colegas, o CONFEA está dentro dessa linha e esse projeto 2245, na forma como está apresentado aqui, merece ter o apoio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e, mais uma vez, colocar o Conselho Federal à disposição dessa casa. Muito obrigado. Obrigada, doutor José Tadeu. Eu gostaria de registrar a chegada do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Dizer, doutor José Tadeu, que Vossa Senhoria poderia estender, não é, a saudação de companheiros a todos os deputados que aprovaram nas 3 comissões o projeto. Porque, na verdade, o projeto só não está aprovado porque 2 deputados interpuseram um recurso junto à mesa diretora da Casa. Se o senhor for olhar na intranet, no site da Câmara, tem mais de 10 solicitações de requerimento de urgência para a votação do recurso. Agora, no dia 4 de novembro, inclusive, interpus mais um, para que nós pudéssemos ter destravado o projeto. Né? Lá no nosso estado, tenho tido um trabalho ido ao Instituto Federal, reunido com os tecnólogos, é um debate permanente. O polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, não funciona sem os tecnólogos, não funciona sem os engenheiros, não funciona sem os administradores, sem os químicos. Químicos, bacharéis, tecnólogos e técnicos. Né? Há uma cadeia produtiva, cada um na sua. Evidentemente, há profissões que têm dificuldade em prever uma possibilidade nesse sentido. São profissões muito específicas, não é? Muito focadas no seu fazer essencial. Não é? Não tem como ter, talvez, um tecnólogo em medicina, talvez em farmácia, pela complexidade de determinadas profissões, mas nós temos que trabalhar esse debate no próprio formato da lei que ia imediatamente para o Senado. Então, eu gostaria de deixar isso claro. E também dizer, senhor José, que eu gostaria, só um minutinho, de me colocar à sua disposição, porque se tiver que abrir a lei do Conselho Federal de Engenharia para dar aos 27 estados assento, nós estamos aqui na Comissão de Educação à sua disposição. Gostaria de, ao terminar, me colocar à disposição, se já não tem um projeto nesse sentido, para que possamos fazê-lo, não é? No sentido de garantir a todos os estados da federação assento no vosso conselho, como, não é, boa parte dos conselhos já tem o assento para cada unidade da federação, conselhos igualmente antigos, como o egrégio Conselho de Engenharia, tá certo? E agora, sem arquitetura, né? O engenharia e a agronomia do país. Mas, pois não? Deputado, se me permite, todos os conselhos de profissões, inclusive o CAL dos arquitetos, que foi criado agora em 2011, todos eles têm pelo menos um por unidade da federação. Exato. Todos. Nós somos uma distorção única do país que então, não vamos tem, mudar a lei. o que é um absurdo. Nós encaminhamos várias minutas de entendimento para um projeto de lei. O projeto tem que partir do governo, tem que partir da Casa Civil, porque já teve um projeto que tramitou aqui, mas quando chegou lá o Lula vetou porque tinha vício de origem. Mas foi resolvido, né? Não teve, foi resolvido por causa da educação física. Por causa do vício de origem, nós não podemos ter essa contemplação dos estados. Então nós estamos trabalhando junto à Casa Civil, junto ao planejamento, junto ao Ministério do Trabalho, para que mande o projeto para a casa aqui, que eu tenho certeza que terá o apoio. E quero fazer o registro aqui
dos nossos cumprimentos a todos os deputados dessa comissão, a todos que aprovaram o projeto tecnológico. As 3 comissões aprovaram. Tá? Fica aqui o nosso registro. E 2 deputados. E os nossos parabéns aos deputados. Para deixar claro, isso é importante, né? Porque em tempo de diabolização da Câmara, essa Câmara cumpriu o dever de casa. Então é necessário dizer que nós tivemos 2 deputados que interpuseram recurso. Vossas Excelências, Vossas Senhorias podem, não é, convencer esses deputados de retirar esses recursos. Porque aí nós teríamos a conclusão no âmbito das comissões. Mas eles já foram procurados e a gente não consegue que eles retirem. Isso é muito importante que seja dito. Tá, então fica aqui os nossos cumprimentos, então, a todos os deputados que aprovaram, os cumprimentos do Conselho Federal, porque a causa é justa e nobre. Obrigado. As 3 comissões aprovaram, estava pronto para ir ao Senado, quando fomos, não é, interrompidos por essa intempérie dos recursos. Mas quero citar, antes de passar a palavra para a senadora Fátima Bezerra, a presença do Sindicato dos Tecnólogos do Espírito Santo, na figura do senhor Dário Almeida, Sindicatos Tecnólogos de Alagoas, senhor Kennedy Luiz Souza, o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, senhora Valdelice Teodoro, o Conselho Federal de Farmácia, a minha profissão, com muito orgulho, com a doutora Zilmar Fernandes e outros membros do Conselho, aqui presentes, de várias unidades da Federação, o Instituto Federal de Santa Catarina, na presença do senhor Paulo Bollinger, e a Associação Brasileira de Educação Tecnológica, o senhor Décio Moreira. E, assim sendo, eu reitero essa circunstância de que o recurso é que nos impede de que esse projeto já tivesse seguido automaticamente para o Senado, porque a regra regimental da Casa é que, quando um projeto tem igualdade de relatórios nas 3 comissões, ele segue direto para a Casa Revisora. E, sendo a Casa Original a Câmara, vai para o Senado. Sendo o Senado a Casa Original, vem para a Câmara. É constitucional e é regimental. Infelizmente, um recurso foi interposto e impediu que essa matéria seguisse o seu curso constitucional e regimental. Passo a palavra para a senadora Fátima Bezerra. Bom dia. Eu quero, antes de mais nada... Senadora, me perdoe, só por um minuto aqui, um dos nossos convidados acaba de chegar e nós gostaríamos de chamá-la à mesa, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC-MEC, senhor Marcelo Machado Feres. Gostaríamos de... E para nós é muito importante a presença da CETEC aqui entre nós. Olá, como vai? Tudo bem? Se quiser, fale, claro, você já está com a palavra. Com a palavra, senadora Fátima Bezerra, que foi a relatora da matéria aqui na Câmara dos Deputados. Bom, eu quero dar meu bom dia e agradecer o convite, dizer da alegria de voltar à casa que tive a honra de representar o povo do Rio Grande do Norte por 3 mandatos. E a alegria mais especial ainda de voltar aqui à Comissão de Educação, né? Tive a honra, inclusive, de presidir essa comissão, comissão onde, ao lado da companheira a deputada Alice Portugal, bem como outros companheiros e companheiras parlamentares, durante essa última década, foi, sem dúvida nenhuma, esta comissão uma parceira muito importante no que diz respeito às conquistas e avanços que nós obtivemos em prol da educação brasileira nessa última década. Quero aqui abraçar você, Alice, em seu nome, abraçar aqui aos demais parlamentares, deputado Ronaldo Lessa, deputado Léo de Brito, a juventude aqui presente, isso é muito bom, companheiro do nosso partido lá do Acre, deputado Sola, né?
Dário, beleza. Bom, a alegria aqui de estar aqui na mesa também, ao lado do nosso companheiro Tadeu, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E quero dizer desde já, viu, deputada Alice, o quanto o CONFEA, na pessoa de Tadeu, me permita aqui mencionar o professor Pedro Lopes, lá do meu estado, Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também faz parte lá do CONFEA. Quero aqui mencionar o quanto o CONFEA tem sido parceiro nessa luta, o quanto, inclusive, contribuiu para que nós buscássemos exatamente construir um entendimento e construir um consenso. Quero cumprimentar aqui os nossos demais convidados, né? O doutor Ribamar aqui, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Química, o Sebastião também, Efraim aqui da Federação Nacional dos Tecnólogos, e ao cumprimentar Efraim, quero cumprimentar, né, a todos os tecnólogos e tecnólogas aqui presentes. Certamente vocês sabem, né, que vocês aqui hoje representam, né, a esperança e os sonhos dos tecnólogos pelo país afora. Né. Esse é um projeto muito esperado por todas as razões aqui já mencionadas. E dizer da alegria também, né, de contarmos aqui com o professor Marcelo Feres. Já estava cobrando aqui a sua presença, viu? Já tinha olhado aqui para o papelzinho aqui para a Alice e perguntado ao deputado Alice, quem é o representante do CONIF, dos reitores? O CONIF é o Conselho Nacional que representa os reitores e reitoras das instituições federais de educação profissional e tecnológica. E que tem sido também uma entidade extremamente, né, proativa nesse debate e nessa luta. Já tinha cobrado, certamente aconteceu algum problema com o professor Belchior, enfim, que preside o CONIF, e tinha cobrado a presença do MEC. Né? Felizmente você chegou, está aqui e não poderia deixar de estar. Até porque o professor Marcelo, é importante aqui que a gente faça justiça e diga, antes dele assumir essa honrosa função que ele assumiu esse ano, de titular da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, antes de ele assumir essa função, é bom que se diga, professor Marcelo, já enquanto colaborador da CETEC no MEC, foi um parceiro, Alice, fundamental. Nos ajudou e muito, não foi, Tadeu? Pergunta à Federação Nacional dos Tecnólogos também. Né? Marcelo nos ajudou e muito, e continua ajudando, exatamente na busca de construir esse entendimento. Segundo, Alice, eu estava me lembrando aqui, eu acho que foi em 2012, representando a Comissão de Educação, eu estive em Londres, na edição do World Skill, que inclusive, para nossa alegria, foi realizado esse ano no Brasil. World Skill, o que é que vem a ser isso? Vem a ser, na verdade, um dos eventos de maior projeção da educação profissional do mundo. Né? Tem um protagonismo muito forte do Sistema S, etc., e um torneio de educação profissional, repito, né, de maior projeção do mundo. Eu estive lá, representando a Comissão de Educação, na época, com alguns colegas parlamentares. E lá tive a curiosidade, claro, fomos visitar lá o Ministério da Educação na Inglaterra, bem como outros departamentos lá ligados à educação. E eu lembro, né, que lá nos foi apresentado exatamente os dados no que diz respeito à inclusão dos jovens, dos homens e mulheres daquela região no ensino superior e na educação profissional. E um dado nos chamava a atenção, né? Nos chamava a atenção o fato de que em Londres e na maioria dos países da Europa, você tem para cada 4 alunos matriculados no ensino superior ou na educação profissional, você tem 3 estudantes, Valquíria, matriculados no ensino médio, ou seja, na educação profissional, para um exatamente no ensino superior. Exatamente o contrário do que aconteceu aqui no Brasil. O fato é que, em que pese os avanços, né, nessa última década, avanços, inclusive no que diz respeito ao aumento de matrículas
na educação profissional, nos cursos de tecnólogos, mas o fato é que nós estamos ainda muito distante do ponto de vista de garantir, né, aos jovens, aos homens e mulheres, o acesso à educação profissional como deveria ser, como nós gostaríamos e como deveria ser. E isso por quê? Né? De um lado, a visão, né, do bacharelado. Infelizmente, a cultura academicista que foi cultivada durante muito tempo, do deputado Ronaldo Lessa, nesse país, que ainda continua sendo, como se de repente, né, você, para se sentir um jovem realizado na vida, você só vai se sentir realizado se você passar pelo banco de uma universidade, né? E de outro lado, infelizmente, o quê? O descuido com que o Estado brasileiro, durante décadas, tratou exatamente a questão da educação. Só para pegar um dado mais contemporâneo, é bom a gente lembrar que somente ali, em 2004, 2013, mais ou menos, para 2004, a gente, no âmbito do Congresso Nacional, conseguia resolver, né, um problema da legislação que vinha dos governos anteriores, que era uma legislação que proibia, na prática, a expansão da educação profissional no Brasil. Nós só fomos resolver isso em 2003. De 2003 para 2004. E a partir daí foi que tivemos, né, a alegria de ter vivenciado, eu diria que uma das políticas mais virtuosas, mais exitosas do governo federal, do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma nessa última década, que foi o plano de fortalecimento, de expansão e fortalecimento da educação profissional no Brasil. Os dados, né, falam por si só, porque, veja bem, né, nós tínhamos, na verdade, nós tínhamos o quê? Em 100 anos de existência da educação profissional e tecnológica, né, a gente tinha cerca exatamente de 140 unidades, né? Nós estamos aqui mais precisamente, quer dizer, para se ter uma ideia, né, exatamente do que eu estou falando, desde a inauguração dos primeiros centros de educação profissional e tecnológica no país, em 1909, até o início do governo do presidente Lula, foram construídos um total de 140 escolas, né? A gente pulou, né, avançamos dessas 140 escolas, que em 100 anos era a realidade do país, para em 12 anos nós já temos 562 unidades. Foi um salto extraordinário, repito, 140 escolas em 100 anos. Em 10 anos, 12 anos, nós chegamos à marca de 562 unidades. E não podemos parar por aqui, e nem devemos parar por aqui. Inclusive, porque tem um Plano Nacional de Educação a cobrar. O Plano Nacional de Educação é o Estado brasileiro, para além, inclusive, de governos. Plano Nacional de Educação, os tecnólogos sabem que nós conseguimos consignar no Plano Nacional de Educação, nessa década, agora, nós chegarmos à casa de 1.000 unidades da educação profissional e tecnológica no nosso país. Bom, então isso foi um dado concreto. Outro dado concreto, Alice, foi a chegada do Pronatec. Também era necessário, sem prejuízo do protagonismo da rede própria da educação profissional e tecnológica, mas era necessário um programa como o Pronatec diante exatamente da realidade que o país vive, e aí vocês sabem melhor do que eu, que é a falta de mão de obra qualificada. É verdade ou não é isso? É verdade, gente? Né? Os dados aí falam por si só. Falam por si só. Hoje nós estamos enfrentando o problema, claro, do desemprego, em função de toda essa crise no plano internacional, etc., etc., mas que, se Deus quiser, está sendo e será superado. Mas até bem pouco tempo, nós tínhamos notícias, e muitas pelo país afora, Tadeu, que estava faltando profissional qualificado em determinadas áreas para suprir, né, a realidade do ponto de vista do mundo do trabalho. E aí fica a pergunta, como é que um país
da dimensão territorial do nosso, da dimensão continental do nosso. Um dos países de uma das maiores cadeias produtivas da América Latina e do mundo. Como é que um país que tem o potencial de riquezas naturais que esse país tem, como é que esse país deu as costas para um tema tão relevante quanto esse? E eu digo deu as costas, Tadeu, porque se você faz cobrança, aqui do ponto de vista do Legislativo, você tem mais que fazer, porque é uma vergonha o Congresso Nacional, até hoje, não ter aprovado a lei que regulamenta a profissão dos tecnólogos no Brasil. É uma vergonha mesmo, inclusive porque não vem de hoje. Eu estou vendo aqui, no boletim aqui, que os tecnólogos, a Federação Nacional dos Tecnólogos, aqui traz para a gente. Olha só, Alice, historicamente, né, os tecnólogos lutam pela regulamentação da profissão deles. Olha só, há tempos que vocês lutam pela regulamentação da profissão de vocês. Primeiro projeto data de 1978. Sabe qual foi o destino dele, Sola? Arquivo. Depois veio um outro em 1982. Sabe qual foi o destino dele? Arquivado em 1985. Depois, é verdade, depois, em 94, mais outra tentativa de regulamentar a profissão de tecnólogos. O destino dele, novamente, arquivado. Aí, finalmente, chega 2007, o deputado Reginaldo Lopes, a quem eu quero aqui render minhas homenagens, né, pela iniciativa enquanto autor. O deputado Reginaldo Lopes apresenta o projeto de lei. E aí coube a mim exatamente a relatoria na Comissão de Educação e depois na Comissão de Constituição e Justiça. E aí começou toda essa via sacra, né? Junto à Federação Nacional dos Tecnólogos, junto aos conselhos e com a presença do MEC para tentar construir um entendimento. Porque uma coisa eu aprendi ao longo da vida, e ainda mais no campo do parlamento, é que no campo do parlamento, se você não consegue construir um consenso o mais amplo que for necessário, o mais progressivo que for necessário, o que se faz necessário, é muito difícil prosperar as ideias, prosperar as iniciativas nessa casa. Esse projeto aqui é um exemplo disso. Nós costuramos, foram muitas conversas, foram muitas reuniões, sem falsa modéstia, Ebraim. O projeto não está bom, Ebraim? Hein, Ebraim? Efraim, desculpa. Eu sei. Nesse primeiro momento, atende a vocês, por quê? Porque significa, Efraim, a gente dá um passo fundamental, que é a gente poder dizer a profissão está regulamentada. A profissão está regulamentada. Aí o aperfeiçoamento, as mudanças que se fizerem necessárias, né, nós faremos posterior. Mas veja bem, eu quero só para ir concluindo, deputada Alice. Então fizemos um esforço enorme, enorme. Foram várias versões que chegavam e a gente ia lá. E eu pedindo a compreensão da Federação dos Tecnólogos, pedindo também dos conselhos, para que a gente pudesse, construir o entendimento, porque seu entendimento era muito difícil. E finalmente conseguimos construir o entendimento. Mas eis que aparece setores que procuraram o deputado Jair Bolsonaro e o deputado Sandra Alex. E aí esses dois deputados prestaram um grande desserviço ao povo brasileiro. Não foi só a vocês, tecnólogos, não. Prestaram foi um desserviço ao país que mais do que nunca precisa, sim, da regulamentação da profissão dos tecnólogos. Porque esses tecnólogos são necessários, Ronaldo, das pequenas às grandes cidades. Esses tecnólogos são extremamente necessários, né, para a gente alavancar o projeto de desenvolvimento econômico e social do nosso país. E o projeto de lei, repito, está aqui. Eu desafio na condição de relatora desse substituto, desafio a quem quer que seja, Tadeu, de aqui contestar a responsabilidade e a seriedade que nós tivemos ao apresentar esse substitutivo. Seriedade e responsabilidade para que possamos ter, Alice, uma regulamentação
que respeite o conjunto das outras profissões existentes, que não entre nas competências das outras profissões existentes, dos seus conselhos respectivos, etc, etc, etc. Então, esse relatório que nós apresentamos, repito, ele é fruto desse debate, ele é fruto dessa capacidade que todos nós tivemos, desde a Federação Nacional dos Tecnólogos, os conselhos e o MEC, de construir um consenso, de construir um entendimento, pensando no melhor exatamente para o nosso país. Então eu quero encerrar, meus companheiros e minhas companheiras, dizendo que, como na época deputada e agora como senadora, serei incansável, tá entendendo, nessa luta. Quero mais uma vez aqui me colocar à disposição. Eu acho que nós temos que furar esse bloqueio lá na Câmara dos Deputados e nós temos que colocar esse projeto na ordem do dia, aliás, esse recurso na ordem do dia. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que vencido esse episódio do recurso, repito, que o Bolsonaro e o outro deputado apresentou, numa atitude de desserviço ao país, não é só uma falta de respeito para com os tecnólogos, não, de serviço para o país, porque o país precisa dos técnicos, precisa de vocês, com a regulamentação, né, de direito, exatamente, que vocês devam ter. Então, acho que vencida essa etapa do recurso, aí, Alice, não é possível que a Câmara dos Deputados não vá aprovar o projeto de lei. Então, o foco agora é esse. Vamos ver se a gente supera o recurso, aprova o projeto de lei, para que ele chegue lá no Senado, e lá no Senado, volto a dizer, serei incansável, junto lá com os outros senadores, para que a gente aprove definitivamente o projeto de lei e possamos, não só os tecnólogos, mas o Brasil, comemorar mais essa importante conquista que é a regulamentação dos tecnólogos do nosso país. Muito obrigado. Obrigada, senadora Fátima, relatora da matéria aqui na Câmara dos Deputados, e fazer o anúncio da chegada, já feito anteriormente, do nosso deputado Léo de Brito. E vamos ouvir, por último, aqui da mesa, a representação da CETEC-MEC, o secretário de Educação Profissional e Tecnologia, senhor Marcelo Feres. Antes, no entanto, eu gostaria de dizer, estamos já às 11h17. Então, eu gostaria também, depois de abrir um pouco para o plenário, algumas pessoas que tiverem necessidade de uma pergunta, uma fala rápida, para que na última rodada dos nossos convidados, eles possam também repercutir, os deputados e algumas pessoas. Mas isso só se nós acelerarmos um pouquinho. Então, eu passo para o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, senhor Marcelo Machado Feres. Obrigado, deputada. Gostaria de agradecer. Estão me ouvindo? Estou. Gostaria de agradecer pela oportunidade, dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui nesse tão profícuo e importante debate. Queria inicialmente cumprimentar, então, a senadora Fátima Bezerra, grande defensora, né, desse PL, de tantas causas da educação, e particularmente, né, na condição de relatora, tive a oportunidade em vários momentos poder estar discutindo e aprofundando essa questão dos tecnólogos. Então, eu asseguro que a senadora Fátima Bezerra, ela fala com muita profundidade no tema, porque não só por ser entusiasta, mas porque realmente estudou a fundo, e certamente, como ela, compartilho de que nós já temos aí desde 2007 esse desejo de avançarmos, e é chegado o momento de podermos continuar, dar sequência, entrando numa nova etapa, porque tem muito de educação que certamente os cursos de tecnologia vão nos ajudar daqui para diante. Queria cumprimentar e agradecer a deputada Alice Portugal, em seu nome, todos os demais deputados aqui presentes. Também o Efraim, né, Efraim Rodrigues, que é um grande líder aí dos tecnólogos, que vem trabalhando em defesa, né, e juntamente com ele aqui em seu nome, todos os demais tecnólogos, as representações também aqui relacionadas aos tecnólogos. E aí eu queria destacar a própria presença que eu vejo aqui do Paulo Voliger, né, do Instituto Federal de Santa Catarina, grande defensor também dos tecnólogos desde sempre. O Décio também de São Paulo, um grande prazer tê-lo aqui, Décio. O Luciano Toledo, diretor da Rede Federal
né, que representando também a questão dos institutos federais que defendem fortemente essa causa. Queria cumprimentar também o José Tadeu, aqui, presidente do CONFEA, também Sebastião Melo, do Conselho Federal de Administração, José Ribamar, né, do Conselho de Química, né, os demais conselhos federais e representantes aqui presentes, dizer da importância de estarmos discutindo isso dentro dessa perspectiva de avanço. Nós sabemos que ao longo da tramitação do PL nós tivemos alguns períodos de avanço e retrocesso. Eu que participo mais ativamente da causa por militar e acreditar que nós estamos falando de avanço da educação brasileira. Embora estejamos discutindo aqui a dimensão de um processo de formação e lei que vai permitir o exercício profissional, se nós não tivermos isso bem definido, isso compromete o processo educacional brasileiro. E é essa a consequência que nós temos hoje. O fato de nós termos um projeto de lei que não se configura como uma lei que habilita esses profissionais a atuarem livremente dentro da regulamentação que já está dada, é preciso, então, que a gente avance nesse sentido para termos condições reais de avançar em termos educacionais também. A LDB, ela nos dá flexibilidade e ela é avançada na medida em que admite a formação em graduação dos profissionais por meio de cursos superiores de tecnologia. Então, os tecnólogos, assim como os bacharéis, são profissionais de nível superior. Houve um período que essa era a discussão, né? Até que ponto nós estamos falando de um profissional de nível superior, graduado ou não. Eu acho que essa etapa foi vencida. E aí, nesse particular, o PL ele precisou de tempo, porque fez com que a sociedade discutisse por um período para compreender melhor. Eu tive a oportunidade de conversar em vários conselhos, né, em vários momentos com os conselhos, para que a gente pudesse sanar essa dúvida que existiu durante um tempo. Esse assunto está vencido. Então, não há mais dúvida com relação à dimensão da formação. A formação do tecnólogo no Brasil é um curso superior de graduação. Então, isso representa, senadora, um avanço. Não avançamos na lei, mas avançamos no conceito. Isso nos amadureceu para esse debate. Porque no início havia resistência, e resistência causada pelo preconceito. E preconceito do desconhecimento. Preconceito, muitas das vezes, que a gente ainda enfrenta na educação profissional no Brasil, como foi bem colocado aqui, por uma cultura bacharelesca. Uma cultura que hierarquiza a educação de uma forma que não é sustentável. Eu trago para vocês um dado, sob o ponto de vista educacional. 80% da nossa juventude, que é um outro tema que nós estamos discutindo hoje, que está na pauta atual no Congresso, que é o ensino médio. 80% dos nossos jovens de 18 a 24 anos não têm espaço no ensino superior brasileiro. A realidade de hoje aponta para apenas 20%. O que fazer com esses jovens? Apenas nos contentarmos com o ensino médio? Então, a dimensão da educação profissional, que pela nossa Lei de Diretriz e Base da Educação, ela vai desde a não exigência da escolaridade formal, passando pelo nível de educação de ensino médio, superior e até a pós-graduação, nós temos aí a possibilidade de ampliar esse tipo de oferta e, principalmente, contribuir com o país, porque nós estamos falando de um processo de formação que visa o acesso às oportunidades e transformações que estão acontecendo no mundo do trabalho. Então, a formação do tecnólogo, uma formação de 3 anos, que internacionalmente, pelo Conselho de Bolonha, isso é uma coisa extremamente comum e já padronizada na Europa. Então, a discussão, se é ou não é graduação, está vencida. Se a carga horária dos cursos é insuficiente, está vencida. Isso tudo já foi vencido. Então, significa dizer que agora é a hora da gente dar o espaço e legitimar o espaço de atuação profissional. Então, entendo que já houve avanços indiretos, mas falta esse avanço. E é nesse particular que eu quero colocar. Não é papel do MEC discutir a dimensão do exercício profissional, mas se torna papel do MEC participar desse debate na medida em que a falta de uma lei como essa impacte no exercício profissional e na formação profissional. A formação dos tecnólogos no Brasil é, sem sombra de dúvida, uma grande saída para melhorarmos a nossa produtividade. Mais do que isso, a discussão que nós temos travado hoje no âmbito do Ministério da Educação torna o itinerário formativo algo essencial, que na verdade, coaduna com a própria linha de formação ao longo da vida defendida pela Unesco. Então, é preciso que um jovem possa começar, por exemplo, no seu ensino médio, fazendo um curso técnico, ou mesmo um curso de qualificação profissional, e dar sequência para um curso superior de tecnologia, e que, inclusive, por meio do itinerário formativo, se reconheça o que ele aprendeu naqueles processos de formação do ensino básico. Isso é extremamente comum em qualquer outro país. Então, é importante que a gente avance com os itinerários formativos, que possamos compreender e aceitar que há um processo repleto de aprendizagem que se dá em vários níveis.
O tecnólogo, ele certamente é um processo de formação cujo conceito está voltado diretamente para atender demandas do mundo do trabalho. Negar isso é negar a realidade brasileira. Negar isso é negar que nós tenhamos uma meta no Plano Nacional de Educação, que fala em triplicarmos o número de estudantes nos cursos técnicos. Saímos de aproximadamente 1,5 milhão. Então, o nosso desafio é chegar a 4,5 milhões. E o que fazer com esses técnicos? Serão obrigados a escolher medicina, bacharelado na área de engenharia ou administração, com tantas opções que existem. Então, é preciso que... Ou direito. Então, há uma hierarquia no processo educacional brasileiro, que ela segue por uma lógica de tradição. É quase como se nós tivéssemos apenas algumas poucas alternativas, o que não é verdade. É fantástico que a gente aumente as vagas na área de saúde. E precisamos fazê-lo, estamos fazendo isso como política pública, com critérios, e na área de saúde está acontecendo. A área das engenharias, sem sombra de dúvida, temos um grande desafio de ampliar, né? O mesmo vale para as demais áreas. No entanto, não podemos olhar a dimensão da educação profissional como sendo apenas uma alternativa para quem, na origem, com Nilo Peçanha ainda, se dizia os desvalidos da sorte. Essa não é uma realidade do Brasil mais. 80% dos jovens não podem ser considerados desvalidos da sorte, sem perspectiva. É a grande maioria. Então, o próximo caminho que nós temos não é nem apenas a dimensão da lei. A lei é uma condição e o momento pede, exige que a sociedade avance nessa direção, mas, para além disso, é a gente romper de uma vez por todas com uma lógica que, de alguma maneira, alimenta um preconceito, sempre hierarquizando o que é mais e o que é menos importante na educação. O sucesso do país e o desenvolvimento do país só vai se dar se nós, de fato, entendermos que precisamos da contribuição de todos os trabalhadores, de todas as áreas que formam os jovens e os profissionais. Não há desenvolvimento num país em que você concentre apenas numa pequena parcela da população. Então, veja que o que nós temos aqui é um grande desafio que visa ajudar no desenvolvimento do país e no desenvolvimento da educação brasileira. Ou avançamos com essa lei, ou estamos negando a própria LDB, que faculta a graduação para os tecnólogos. E mais ainda, o exercício profissional, porque muitas das empresas, por desconhecimento e pelo próprio rigor burocrático, dizem, mas o que pode fazer um profissional como esse? A falta da lei acaba trazendo limitações em concursos públicos, em exercício profissional das mais diversas áreas. Então, dizer que para nós é realmente uma grande satisfação, não vou me alongar, o MEC é um parceiro dessa causa por entender que esse é um processo que não se fecha. Não adianta termos cada vez mais formação de graduação tecnológica se o exercício profissional fica prejudicado. Os avanços que nós tivemos com os conselhos profissionais, em vários momentos conversamos, ainda esse ano tivemos uma oportunidade de estar conversando, inclusive, nos conselhos que reúnem o setor de saúde, entendendo que também é um avanço e há uma necessidade desse diálogo em todos os setores, para que a gente possa avançar. E eventuais diferenças devem ser resolvidas aqui no âmbito, né, do Legislativo, para que a gente possa, de fato, virar essa página. Acho que esse momento chegou para nós, então, avançarmos e darmos continuidade a um aspecto tão importante da educação brasileira e tão importante para o desenvolvimento do Brasil. Obrigado. Muito obrigada. Professor Marcelo Feres, dizer que essa comissão, ela tem sido parceira do ensino técnico e tecnológico brasileiro. Sou da geração, da mesma da Fátima, que derrubamos o decreto que era impeditivo e obstrutivo ao desenvolvimento desse segmento. E, para além disso, egressa de uma velha escola técnica federal. E digo que, de fato, há um avanço enorme no país, assim como chegamos a um texto consensual, a esse nível dos cursos existentes. Evidentemente, esse diálogo, essa concertação deve continuar sendo realizada, por exemplo, na área de saúde e em outras áreas onde há uma maior complexidade para essa abordagem. Resolvido, inclusive, no aspecto da radiologia, não é? Que é fundamental. Eu só queria dizer que não somente as empresas não colocam, professor Feres, nos editais. A Petrobras e as outras empresas não chamam tecnólogos nos editais, mas também os estados da federação. Os estados da federação também não chamam os tecnólogos nos seus concursos. Nós tivemos a maior onda de concursos depois, né, de uma estagnação de décadas. O velho DASP suspendeu os concursos do Brasil. No período neoliberal genuíno, nós tivemos impedimento a concurso. De 2003 para cá, tivemos a maior
leva de concursos da história recente desse país. E os tecnólogos não foram contemplados. Então, é algo... Pois não, senadora? Só pedir compreensão de vocês, que a outra casa nos chama. Então, e fica registrado aqui. Pois é, vai ter... Hoje é dia da reunião ordinária nossa lá, da Comissão de Educação. Mas, enfim, reafirma aqui, viu, deputada Alice, nossa companheira, e aos demais parlamentares e às entidades e aos tecnólogos aqui presentes, reafirmo, claro, todo o nosso compromisso e desejando aqui um bom debate para vocês, uma boa mobilização e vamos, enfim, tá entendendo, intensificar essa luta para que a gente possa concluir a aprovação dessa importante legislação. Cumprimentar mais uma vez o secretário Marcelo aqui presente. Senadora Fátima, antes da sua saída, já agradecendo penhoradamente a sua presença e a atuação em defesa do projeto como relatora e autora do substitutivo, dizer que nós poderíamos organizar uma ida das duas comissões, tirar dessa sessão uma indicação e Vossa Excelência aprovar lá na Comissão de Educação do Senado ao presidente Eduardo Cunha, no sentido de pôr em votação imediatamente o recurso e o projeto, na Câmara dos Deputados. Então, vamos tentar agilizar essas iniciativas. Ato reflexo, eu quero registrar a presença do presidente do Sindicato dos Tecnólogos de Sergipe, senhor José Gomes de Andrade Filho, e do presidente do Sindicato dos Tecnólogos de São Paulo, senhor José Paulo. Obrigada, Fátima. Farei exatamente essa proposta sua agora lá para a Comissão de Educação e amanhã aqui lá do Senado. Na Comissão de Educação nós aprovamos. Perfeito. E a gente vai com a força das comissões. Perfeito. Porque uma coisa é irmos nós com as entidades, a força das comissões para pedir que o projeto seja destravado na pauta da Câmara. Vamos? Fátima quer uma foto. Vamos lá, minha gente. Só um minutinho que os deputados aí já estão esperando para falar. Mas se os deputados quiserem vir para cá também, só bem rapidinho, desculpa aí, porque hoje a gente tem que divulgar as nossas Chega para cá, para todos nós. Mobilizar a sociedade. Venha só. Você é grande. Pronto. Obrigada, Fátima. Bom, vamos... Valeu. Vamos agilizar, então, na nossa lista de inscrição para debates, o deputado Rony já foi, né? Não, o governador Ronaldo Lessa também. Evair de Mello, do PV, também teve que se retirar. Voltando, daremos a palavra. Deputado Jorge Sola, da Bahia, com a palavra. Obrigado, deputada Alice. Primeiro, parabenizá-la pela iniciativa. É fundamental criar esse espaço para o debate para que possamos ter medidas que solucionem esse impasse, né? Nós tivemos recentemente, inclusive, Alice, a oportunidade de fazer uma audiência pública no Estado da Bahia. Queria parabenizar o Sindicato dos Tecnólogos do Estado da Bahia, na pessoa do Roberto e toda a equipe que vem organizando a categoria. E ficou evidente a urgência, e a gente conversou com o Efraim também recentemente, a urgência de que esse impasse seja solucionado, né? A questão da regulamentação profissional, ela diria que é imprescindível para destravar o acesso desses profissionais à grande maioria dos postos de trabalho. Eu vou dar um depoimento de alguém que... Eu fui secretário de Estado da Saúde e, no caso, Marcelo, nós tivemos um grande concurso público e tivemos, posteriormente, um projeto que foi aprovado de plano de carreira, cargos e vencimentos. Nas duas oportunidades, nós tentamos colocar, no caso especificamente, tecnólogos em radiologia e tivemos posição contrária, na medida em que não existia regulamentação profissional. Nós não tivemos, Alice, como colocar no concurso da Secretaria de Saúde do Estado e nem no plano de carreira, na medida em que o argumento central, que é avocado sempre, é a inexistência da regulamentação profissional.
Agora, como se diz, né? A grande maioria das leis são feitas para legitimar a realidade. E mais do que nunca, esse é o exemplo de uma legislação que vem atrasada, mas sempre bem-vinda, para viabilizar a regulamentação profissional. E eu acho que aí, de forma nenhuma, esse projeto tem qualquer viés corporativo, né? Muito pelo contrário. Na medida, inclusive, que é uma categoria hoje grande, já com cursos consolidados, com atividades profissionais estabelecidas, com reconhecimento profissional, mas não a regulamentação. Então, eu acho que mais do que nunca isso precisa acontecer. E eu acho que eu estava até comentando aqui com alguns companheiros, que eu acho que precisamos, junto com as entidades, com os sindicatos, com as entidades que se dispuserem, fazer uma agenda, Alice, para que essa trava deixe de existir. Não é possível que o deputado Bolsonaro e o deputado Sandro Alex vão continuar inviabilizando, né, essa ida ao Senado do projeto. E aí eu acho que realmente tem que ir por corpo a corpo, né? Fazer marcação aí, homem a homem, pegar no pé dos 2 deputados. Infelizmente, essas coisas acontecem, mas com certeza, se a casa como um todo, a Câmara como um todo é vulnerável à pressão da sociedade, imagine 2 deputados somente, né? Se a sociedade deve se mobilizar para fazer com que 513 deputados votem em determinadas causas, 2 é muito mais fácil nesse momento de vocês desenvolverem essa mobilização para que isso possa efetivamente acontecer, né? Eu queria só aproveitar também, e não é paralelo, melhor dizendo, não é uma situação idêntica, mas como nós temos aqui o presidente do Conselho Federal de Administração, eu queria aproveitar a oportunidade e fazer um questionamento, porque como secretário também nós tivemos uma dificuldade em lidar com a questão da profissão de administrador hospitalar. O Conselho de Administração do nosso Estado não lidou bem com a hipótese de que abríssemos concurso para administrador hospitalar. Existem um número grande de cursos de graduação de administrador hospitalar, Alice. É uma especialidade, digamos assim, é uma formação profissional que dá grande contribuição para a gestão dos nossos serviços de saúde. Tivemos uma experiência de conseguir contratar administradores hospitalares com a seleção pública, cargo temporário, mas não foi possível depois viabilizar. Tivemos, inclusive, que absorver alguns em cargo de comissão, para não perder quadros que mostraram o potencial. Então, eu gostaria de aproveitar e ouvir o professor Sebastião de Mello, Conselho de Administração, como é que o Conselho Federal vê essa questão, né? Que eu considero importante a gente também viabilizar o espaço de atuação do administrador hospitalar. Obrigado, Alice. Obrigada. Deputado Jorge Sola. E passo a palavra ao deputado Léo de Brito. Saudando, cumprimentando aqui a nossa presidenta dos trabalhos, deputada Alice Portugal, sempre levantando temas de grande relevância e num mandato exemplar aqui para nós que estamos chegando nesse primeiro momento, também já se constitui numa grande referência. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa, também agradecendo aqui a todos que vieram fazer as exposições de grande relevância a respeito dessa lei que regulamenta essa tão importante profissão dos tecnólogos. José Tadeu, Marcelo Feres, José Ribamar Filho, Sebastião Luiz e Efraim Rodrigues, que vieram aqui contribuir para esse debate. Dizer que, da nossa parte, eu quero manifestar também aqui, assim como os demais deputados, como a nossa relatora Fátima Cleide, manifestar, Fátima Bezerra, né? A gente sempre confunde, ex-senadora de Rondônia, mas dizer que manifestar também o meu apoio integral a essa causa. Já nesse início de mandato tenho sido procurado no meu estado por vários estudantes e também por profissionais da área de tecnologia, tecnólogos. Essa é uma realidade que está dada, como foi colocado de maneira muito clara aqui, a questão do mundo do trabalho relacionado às profissões tecnológicas é uma realidade
que não só no Brasil, mas que é uma realidade que está presente em países centrais, como o caso da Europa e também dos Estados Unidos, e passa também por uma questão de liberdade, né? Liberdade e construção de projetos de vida. O jovem que queira seguir queira fazer um curso técnico, né, tão somente técnico, é necessário que sejam dadas oportunidades para ele para isso. Aqueles que querem seguir na área tecnológica, e inclusive seguindo um percurso formativo, como foi dito pelo Marcelo aqui, também possam ter essa liberdade. E aqueles que quiserem ir para o bacharelado, para a licenciatura, para a pós-graduação, também tenham essas oportunidades. Então, eu acredito que há espaço para todos. E é fundamental a regulamentação desse projeto, a regulamentação dessa profissão é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. O Brasil hoje, inclusive, está ganhando prêmios nessa área por conta do último período, que foi um período de grande relevância na expansão das áreas técnicas e tecnológicas, e isso é uma realidade que está configurada, inclusive, no próprio Plano Nacional de Educação. Então, é uma realidade que já está dada. E a gente precisa, não temos o direito aqui de criar profissões de segunda classe, não temos esse direito. E muito menos fazer aqui embaixadas para reservar mercado para determinadas profissões e se utilizar de deputados para isso, né? A gente está vendo aqui os conselhos reafirmando uma posição muito firme. E eu vejo aqui que nós temos muito mais consenso do que dissenso. O que nós precisamos agora é juntar tudo isso e mostrar a força política necessária para que lá no plenário primeiro seja votado, seja colocado na pauta e, com certeza, não tenho dúvida, deputada Alice, que será aprovado. Mas, para isso, é fundamental a presença dos senhores aqui, essa audiência pública e, claro, nós, deputados, fazendo essa pressão junto ao presidente da Casa para que a gente, de uma vez por todas, resolva essa situação e que, dessa vez, ela vai prosperar. Nós tivemos várias tentativas anteriores, mas eu não tenho dúvida de que dessa vez vai prosperar e nós teremos, sim, essa regulamentação, essa grande causa. Que bom que a gente está aqui lutando por grandes causas como esta. Muito obrigado, deputada. Obrigada, deputado Léo. Eu gostaria de registrar a presença do Sindicato de Tecnólogos da área de engenharia do Estado do Mato Grosso do Sul, a presença do tecnólogo Israel Silva, o senhor Kennedy Luiz Souza do Nascimento, presidente do Sinditecconal, né, e Alagoas, e do senhor o tecnólogo Francisco Sildenberne Souza dos Santos, presidente do Sindicato dos Tecnólogos do Ceará. Nós temos algumas representações que tinham solicitado uma fala. Essa não é a regra da comissão, mas nós vamos abrir por 3 minutos, muito rápido, para que, na rodada final dos nossos convidados, eles possam contemplar observações como essa super interessante que o deputado Jorge Sola fez sobre os especializados em administração hospitalar, e que, inclusive, já entram como alguns regramentos hospitalares, e somente quem tem especialização na área de gestão hospitalar que pode ser diretor. E isso, de fato, leva a uma busca da valorização desse título. Então, eu queria, a mim foi solicitado a fala do Conselho Federal de Farmácia na figura de doutora Zilamar Fernandes. Prazer. Bom dia, muito obrigado pela referência em relação a essa oportunidade. Bem, como Conselho Federal de Farmácia, eu tenho a dizer que a importância e a necessidade para a sociedade da educação profissional, nós reconhecemos e os conselhos da área da saúde como um todo reconhecem essa importância. Porém, nós temos alguns questionamentos em relação ao projeto de lei. O primeiro deles seria essa visão genérica colocada dos tecnólogos para as atribuições, visto que os tecnólogos é uma especificidade de uma profissão já regulamentada. As atribuições definidas da forma como está no PL é de uma maneira tão ampla que isso poderá
ocasionar conflitos nas atribuições. Por exemplo, no artigo 2º, quando se diz que os tecnólogos poderão executar e responsabilizar-se tecnicamente por serviços e empresas, ele é tão amplo que isso poderá causar processos de judicialização que hoje nós queremos evitar. Então, se existe a preocupação da comissão no sentido de que os conselhos efetivamente participem nas atribuições, por que não colocar nesse artigo que as atribuições específicas dos tecnólogos serão definidos junto aos conselhos profissionais? Porque se permanecer assim, isso gerará um conflito muito grande. Outra situação é que existe uma resolução do CNE que estabelece, no seu artigo 10º, que as instituições de ensino, ao elaborarem os planos pedagógicos, deverão ser realizados sem prejuízo do respectivo perfil profissional de conclusão, devendo-se considerar as atribuições privativas ou exclusivas das profissões regulamentadas em lei. Ou seja, se existe uma resolução geral do CNE, deveria também, para cada tecnólogo, existir diretrizes específicas. Porque, em existindo uma diretriz específica, com participação dos conselhos profissionais, as atribuições poderiam, assim, ser conciliadas sem nenhum problema. Nesse sentido, o que se observa junto à Secretaria de Tecnologia é que haverá necessidade, da mesma forma que para os técnicos, uma tabela de convergência de tecnólogos para as profissões. Mas antes de se definir o que está no PL, acho que está faltando, sim, essa ligação, esse link de participação dos conselhos na tabela de convergência, da mesma forma que existe para os técnicos. Outro problema que me parece ser importante aqui considerado é a raiz do processo, porque o ato autorizativo que é feito atualmente para os cursos de tecnólogo não tem consulta dos conselhos, embora se tenha um Comitê Nacional de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica, o CONPEP, que tem representação dos conselhos, ao qual eu sou titular, mas que não está sendo convocado em momento algum para discutir exatamente esse tipo de tema extremamente importante. Então, eu solicito que ocorra um processo inverso, que os conselhos não sejam chamados posterior à decisão, mas sim antes da autorização. Até porque, no momento em que se diz neste PL que o registro e a fiscalização será feita pelos conselhos, impõe a necessidade não de uma regulação ampla, e sim específica, das diretrizes curriculares nacionais. E isso não existe. Então, me parece que há uma necessidade de que não sejam resoluções profissionais que definam as atribuições, mas sim no ato autorizativo e na CETEC, na Comissão Nacional, que não tem chamados conselhos, que efetivamente se faça essa análise, para não ocorrer prejuízo dos tecnólogos, que gerarão um problema junto à sociedade pelo não registro no conselho afim, porque isso não foi feito anteriormente. Então, isso é preocupante. E não significa inviabilizar os tecnólogos, mas participar no processo no momento correto. Outra situação que me parece que há um equívoco é no parágrafo 3º do artigo 5º, quando se diz: cabe às instituições de ensino superior que têm cursos registrar junto às ordens ou conselhos profissionais, informando os títulos. Isso não é competência do conselho. Não é o conselho que tem que receber o registro de um curso. Quem tem que receber o registro do curso é o MEC. E o MEC, aí sim, é que reconhecendo esse curso,
passa para a competência dos conselhos de análise consultiva. Então, me parece que existem vários elementos que devem ser revistos neste PL, tecnicamente, pelo fluxo que se tem. Está ocorrendo uma inversão e a não participação dos conselhos neste momento prévio a uma regulamentação importante, sim, mas que da forma como está, inclusive, poderá criar problemas muito sérios. Por exemplo, vou citar a área da farmácia. Se nós tivermos um tecnólogo em controle de qualidade na área industrial, nós vamos ter um problema muito sério, porque se for aprovado da forma como está, esse tecnólogo é capaz de executar e responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços. Ele assumirá uma responsabilidade técnica. Quando hoje, na nossa profissão, para a responsabilidade técnica, nós temos uma amplitude de conhecimentos que não se restringe única e exclusivamente ao controle e que, da forma como está, ele cria um impasse entre dois profissionais. Quando nós não queremos isso, eu acho que o objetivo desse PL é exatamente não criar problemas de interface, e sim respeitar o que já existe regulamentado. Então, é com essas ponderações que eu solicito que haja revisão deste PL, com esses aspectos que foi ponderado, e me coloco à disposição, em nome dos Conselhos de Saúde, para contribuir. Agradeço. Pergunto se mais algum representante gostaria de utilizar. Mais dois, então, antes do retorno à mesa. Por gentileza, ao microfone, identifique-se, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Valdelice Teodoro, estou aqui na condição de presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Gostaria de cumprimentá-la, deputada, pelo brilhante trabalho em chamar essa audiência pública. Certo. Acho muito relevante, é de extrema importância esta matéria para nós, sociedade num todo. Gostaria, doutora Zilamar, em acatar na íntegra a sua fala, com relação aos conselhos na área da saúde. Nós temos 14 profissões dentro da área da saúde e 30 profissões regulamentadas, num total, como foi dito pelo doutor Sebastião e o doutor José Tadeu. Nós, enquanto Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, somos a única profissão dentro da área da saúde que acatamos, apoiamos e damos total apoio à regulamentação do tecnólogo, porque dentro da nossa profissão não há conflito, está completamente muito bem consolidado este profissional tecnólogo em radiologia. Temos, dentro do Ministério do Trabalho, o CBO, especificando as atribuições dos nossos profissionais tecnólogos em radiologia, o reconhecimento pelo sistema educacional, o MEC, da formação desse profissional. E nós temos a necessidade da regulamentação da profissão tecnólogo. Tanto é que nós temos aqui nessa casa um projeto de lei que tramita, que nós procuramos a regulamentação do tecnólogo em radiologia para não entrar em conflito com qualquer outra profissão. O projeto de lei 3661 está aqui dentro dessa casa, inclusive com uma morosidade enorme de caminhar, e que nós precisamos, porque nossos profissionais que estão dentro do Conselho, do qual tem 30 anos de profissão regulamentada, há 20 anos nós já temos o tecnólogo abarcado por meio de resoluções, com atribuições definidas, são, inclusive, votam e são votados, temos muitos diretores tecnólogos dentro do nosso Conselho, mas nós temos um desgaste para esse profissional na área da saúde, porque em concurso público, como foi muito bem colocado pelo deputado, não se abre vaga para o tecnólogo em radiologia como profissão de nível superior em lugar nenhum por falta da regulamentação do tecnólogo.
A sociedade está muito bem atendida por esse profissional. São profissionais voltados para a nossa área, com um atendimento específico. A nossa área ela é completamente tecnológica, né? Trabalhamos com equipamentos, aonde a tecnologia vem evoluindo muito rápido. Esses profissionais, felizmente, têm conseguido fazer uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e estão atendendo esta profissão como a sociedade merece ser atendida na área da saúde pela tecnologia radiológica. E precisamos, sim, da regulamentação, do reconhecimento do tecnólogo para que o nosso profissional encontre no segmento público o mesmo espaço, as mesmas oportunidades que ele tem na área privada. Portanto, nós estamos aqui apoiando e pedindo que esse profissional seja reconhecido legalmente. Muito obrigada. E, por último, vamos ouvir o tecnólogo Dário Antônio de Almeida, que é diretor administrativo da FNT, presidente do Sind Tecnólogos do Espírito Santo. Isso, muito obrigado. Cumprimentar a mesa, a deputada Alice Portugal, nossos representantes do CREA, do CONFEA, do Conselho de Administração e de Química, nosso bravo e lutador presidente da nossa Federação Nacional de Tecnólogos, nosso representante do MEC, Marcelo, dizer da nossa grande satisfação por estar neste momento colhendo fruto da luta que nós viemos desbravando há algum tempo para ver essa nossa profissão finalmente aprovada a sua regulamentação. Dizer dos nossos bravos colegas que aqui puderam estar presentes, presidente de sindicato do meu estado do Espírito Santo, vários colegas estão conosco, e isso é uma prova de que todos nós estamos mais do que empenhados e acreditando que esse é o nosso momento. Queremos acreditar, senhora presidente e senhores parlamentares, autoridades aqui presentes, que chegou a hora, chegou a nossa hora, a hora dos profissionais tecnólogos de fato. Depois desse nosso Brasil representado nesse parlamento por vossas excelências, ter feito justiça, diga-se de passagem, aos trabalhadoras domésticas, aos vaqueiros, aos pescadores, chegou a vez de se fazer justiça a essa profissão tão importante que é a nossa profissão de tecnólogos nesse nosso imenso Brasil. Presidenta, cerca de 500 mil profissionais graduados em diversas modalidades, em diversos cursos, estarão recebendo o direito de exercerem a profissão de tecnólogo com dignidade e com competência que lhe é peculiar, embalados pela motivação da